Olá, meu quinto ano. Olha a tia Márcia novamente aqui. Hoje o espaçozinho é só para tirar dúvida, certo? Então vamos embora. Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem lá o portal e deixem lá um recadinho que chega até mim e nós tiramos as dúvidas, certo? A primeira dúvida foi a questão das páginas da terceira unidade, né, de matemática, terceira unidade não, terceira semana, a aula de matemática 1. A aula de matemática 1, ela começou da página 54 a 61, matemática 1. Matemática 2, ela foi da página 62 a 64, que foi aquele método que nós usamos, que era de multiplicação, e em meio lá das multiplicações apareceu o método de gelosia, certo? Que é aqueles quadrados, né? Aqueles quadradinhos que nós colocamos o número em cima, o multiplicando em cima, o multiplicador do lado e fazemos o corte, né, na diagonal, e que o primeiro quadradinho mostra as unidades e o segundo a dezena, certo? Então, matemática 2 foi 62 à página 64. Mas surgiu também outra dúvida, que foi com relação aos cálculos aqui da relação de Euler. Já disse a vocês em aula passada que tem esse nome porque foi esse matemático que descobriu esse método. No livrinho de vocês tem as imagens espaciais, né, dos sólidos, e vocês têm que identificar esses sólidos, ou seja, vocês têm que nomear. Aí lá tinha prisma, né? Tinha prisma triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide hexagonal, pirâmide pentagonal e por aí vai. Então, hoje, como é a sessão de tirar dúvidas, eu coloquei só 2 exemplos. Mas a partir desses 2, fica mais fácil de vocês entenderem. Porque se você entender um, você vai entender outro. Primeira coisa que tinha lá no livro, você tinha que nomear. Dizer se era um prisma, se era uma pirâmide e assim sucessivamente. Depois que vocês nomeassem, vocês tinham que determinar o número de face, de arestas e de vértices. Primeira coisa para fazer nisso, para ter certeza, né, para se dar bem, é você conseguir identificar quem é vértice, quem é aresta e quem é face. Então aqui, como lá no nosso livrinho tem prisma retangular, eu fiz aqui esse prisma, né? Já está arriscadinho de tanto eu sair mostrando. Então, os vértices, são os encontros das arestas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, 4 vértices embaixo, 4 em cima, vai dar 8. Tá aqui, ó. Vértice 8. E eu vou contar os números de face, certo? Então, eu vou imaginar que esse meu livro ele seja mais grosso. Então, a gente conta a face assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, são 6 faces. Aqui também dá para contar, ó. Embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que está atrás? 6. Tá aqui, ó. 6 faces, certo? Agora, vamos para as arestas. Se eu já determinei o vértice, determinei a face, o que sobrou é a aresta. Aí você conta de baixo. 1, 2, 3, 4. Em cima, 5, 6, 7 e 8. Aí agora vai. 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui, ó, 12. Então você tem número de face, número de vértices e de arestas. Tem que saber identificar. Aí você vai usar a relação de Euler, que é vértice mais face menos aresta. Aí agora que você já tem tudo isso, você só vai substituir. Vértice foi 8, mais, repete o sinal de mais, face foram 6, repete o sinal de menos, aresta foi 12. Então você faz 8 mais 6, 14. Tá aqui, ó, 14, repete o sinal de menos e repete o 12. 14 menos 12, vai sobrar 2. Só 2, certo? Vamos para a pirâmide pentagonal.
pirâmide pentagonal, como o próprio nome diz, ó, penta, 5, certo? Penta, 5. Ela tem, eu tenho ela aqui, ela tá aqui, ó. Ela tem, vamos contar os vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Mais um que subiu, 5, 6, tá aqui, ó, 6. Quantas faces? Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Com a base, 6, certo? Tá aqui, ó, 6. Arestas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para baixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, 10. Eu tenho 10 arestas. Ficou borrado porque eu errei, mas aqui agora já consertei, hein? Então, vai ficar, arestas são 10, certo? Vou substituir nessa formulazinha da relação de Euler. Eu sei quem é vértice, então eu coloco 6. Face eu também tive 6. Mais 6. Menos, eu estou repetindo os sinais. Quem foi a aresta? Foi 10. 6 mais 6, 12. 12 menos 10 vai dar 2. Detalhe, toda vez que você aplicar a relação de Euler, o resultado sempre é 2. Não tem como se enganar, certo? Vamos adiante. Segunda dúvida foi tirada, ok? Vamos embora. Terceira dúvida, poliedros. Mas o que são poliedros? Poliedros são sólidos que têm muitas faces. O poliedro, ele é tridimensional. Por que ele é tridimensional? Porque ele apresenta comprimento, largura e altura. E nós vemos também aqui, ó, faces, vértices e aresta. É relacionado com isso aqui, certo? Face, vértice e aresta. E aqui eu coloquei uma pirâmide de base quadrada, coloquei uma pirâmide pentagonal, um prisma triangular. Eu poderia ter colocado uma pirâmide hexagonal, que são 6 lados, né? E assim sucessivamente. Aqui, a partir do momento que eu tenho o número de vértices, de face e de arestas, aqui também, eu posso usar essa relação de Euler, certo? E se eu fizer, também o resultado vai ser 2. Porque se eu for fazer aqui, ó, face, certo? Mais vértice. 5 mais 5, 10. 10 menos 8 vai dar 2. Sempre dá 2. Certo? Mesma coisa aqui, ó. A pirâmide pentagonal. 6 mais 6, 12. 12 menos 10 vai dar 2. Vamos ver aqui, ó. 6 mais 5, 11. 11 menos 9 vai dar 2. Aí no livrinho de vocês, na página 61, né? Tem assim, terceiro quesito. Recorte da aba e colhe os poliedros que tem. Os poliedros, eles estão aqui do lado. E tem um comando aqui, ó. Você vai, no primeiro quadradinho, aliás, nesse primeiro retângulo aqui, você vai tirar daqui, dessas figuras, você vai recortar as imagens que tem 5 faces. Depois ele pede, aqui tem 5 vértices. Depois ele pede com 6 vértices. Você vai tirando e vai colando. Mais adiante ele pede uma que tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Você chegou aqui e colou. Não tem erro, certo? O outro foi 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Você identifica aqui, chega aqui e cola, minha gente. Bem prático. Você tem que entender que quando você está trabalhando com poliedros, né, com a imagem espacial, a visão espacial está pedindo para você nomear, você tem que dizer se ele é um prisma, se ele é um prisma retangular, se é um prisma triangular, se é uma pirâmide pentagonal, ou quadrangular, ou hexagonal. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar. É o nomezinho dela, nomear. Depois você identifica quem é vértices, quem é face, né, as laterais, e quem são as arestas. É bem prático, é só ler, prestar atenção, certo? Condicionar a mente de vocês a pensar e a buscar, certo? Essa atividade da página 61, ela tem um comando, e lá tem as figurinhas para você recortar. Ah, colhe lá, aqui tem 5 faces, 5 vértices, e você vai seguindo gradativamente. Espero que tenha explicado. Qualquer coisa, vão lá no site, deixe sua dúvida, que chega até a mim e a gente
se entendem, tá certo? Só lembrando que matemática, na terceira semana, a aula 1, matemática 1, foi da página 54 a 61. Matemática 2 foi da 62 a 64, que nós usamos a multiplicação, as multiplicações normais. Mais adiante, certo? Surgiu, na verdade, esse método de Genuísa, que nós tínhamos que fazer aqueles quadrados, cortar na diagonal, o quadradinho de baixo, o triângulozinho de baixo, aliás, indicava a unidade e o de cima a dezena, certo? Então, um beijo no coração de cada um, espero que tenha entendido.